Olá, o SBT Notícias está no ar ao vivo com as principais informações do Brasil e do mundo. Eu sou Karim Bravo e conto com sua companhia nesta madrugada. Veja comigo os destaques de hoje. Protestos em defesa da educação levam manifestantes às ruas em 25 estados e no Distrito Federal. Câmeras de segurança registram assassinato de homem que saía para trabalhar em São Paulo. O mais provável é que o crime tenha sido um acerto de contas. Produto Interno Bruto encolhe 0,2% no primeiro trimestre, segundo o IBGE. Neste momento, os economistas já olham para o futuro. Tentam entender quando é que a economia brasileira finalmente vai decolar. Governo estuda liberar o saque do Fundo de Garantia se as reformas forem aprovadas. Presidente Jair Bolsonaro volta atrás e diz que deve manter cobrança de bagagens em viagens aéreas. Menor bebê do mundo recebe alta depois de 5 meses em um hospital nos Estados Unidos. Palmeiras avança para as quartas de final da Copa do Brasil. Corinthians vence e está classificado para a próxima fase da Copa Sul-Americana. E nós começamos com a violência. 2 criminosos foram baleados por um policial militar durante uma tentativa de assalto na zona sul de São Paulo. O PM impediu que eles roubassem um carro. Vamos falar ao vivo com o nosso repórter Marcelo Bittencourt, que tem mais informações sobre o caso. Boa noite para você, Marcelo. O dono do veículo foi atingido pelos disparos? Uma excelente noite para você também, Karen. Olha, por muita sorte e por pouco, porque um dos disparos acabou acertando a porta do carro. Esses criminosos estavam em duas. Olá, bom dia para você que acompanha o SBT Notícias. Continuamos ao vivo nesta sexta-feira, 31 de maio. Eu sou Analice Nicolau e te faço companhia a partir de agora. Nossos repórteres irão nos mostrar ao vivo o que anda acontecendo na capital paulista outra e também... alternativa. Quando eles chegaram na residência, o vizinho chamou a atenção deles. Olha, vocês deixaram as crianças aqui com fome e tal, eles pediram comida. Então, eles com raiva das crianças, porque as crianças pediram comida, teriam castigado as crianças e bateram muito nas crianças, principalmente na criancinha que morreu. Os irmãos de 1, 4 e 8 anos também foram espancados. A tia de Sabrina tem 17 anos e o namorado dela, Bruno da Silva, tem 19. As crianças estavam com o casal porque os pais biológicos estão presos. Tanto o pai quanto a mãe foram detidos em Sobradinho por tráfico de drogas. Agora, os tios devem responder por homicídio qualificado e tortura qualificada. A tia e o namorado dela foram frios no depoimento. Confessaram tudo e contaram o crime com detalhes. A mulher, inclusive, diz que era ela quem mais batia nos meninos. Não demonstraram nenhum tipo de arrependimento com o que fizeram. O que realmente nos causou uma indignação absoluta a respeito disso. Vizinhos chamaram o conselho tutelar. Uma equipe foi até a casa, mas o casal não deixou ninguém entrar. Horas depois, quando viram que Sabrina não reagia, ligaram para o SAMU, mas aí já era tarde. A polícia prendeu o homem suspeito de matar a ex-companheira com golpes de faca na Grande Porto Alegre. Marcos Fiore, de 38 anos, estava foragido desde a última quarta-feira. A vítima, Letícia dos Santos, de 29, já tinha registrado vários boletins de ocorrência contra ele. Mas, em consideração às filhas, não levava adiante as denúncias. 4 pessoas foram presas por envolvimento no sequestro de um recém-nascido em Goiânia. Helenita Aparecida, de 41 anos, teria saído da maternidade onde trabalha como técnica em enfermagem, levando o bebê no baú da moto. A mulher contou com a ajuda da tia e de um casal. O bebê voltou para a maternidade, mas como havia sido abandonado pela mãe, deve ser encaminhado a um abrigo assim que terminar o tratamento. Teve alta médica a criança de 3 anos que foi jogada do 5º andar de um prédio na zona oeste de São Paulo. A pequena Teodora Barbosa estava internada no Hospital das Clínicas há uma semana. O para-brisa de um carro amorteceu a queda da menina. A mãe dela continua hospitalizada em estado estável. Eu fico por aqui, uma ótima sexta-feira para você. Agora você fica na companhia de Cássio Zeyman, que traz os seguintes destaques. Manifestantes de 25 estados e do Distrito Federal voltam às ruas em protesto contra o bloqueio de verbas para a educação.
Ministério Público Federal do Rio dá 5 dias para o MEC explicar se corte de recursos vai atingir a reconstrução do Museu Nacional. Explosão em setor de gás de uma fábrica deixa 1 morto e 5 feridos em Goiás. Forte chuva causa a morte de um bebê e atinge 18 mil pessoas em 12 cidades do Paraná. Motorista de supermercado é assassinado quando saía para trabalhar em São Paulo. Em Sorocaba, no interior paulista, a polícia prende foragido da justiça, suspeito de matar a estudante Rafaela, que havia desaparecido após prestar vestibular. Na capital fluminense, tiroteio entre policiais e traficantes deixa uma pessoa morta e assusta os moradores da Cidade de Deus pelo 2º dia seguido. Receita Federal apreende no Porto de Santos mais de 40 toneladas de brinquedos falsos da China. Economia brasileira anda para trás no primeiro trimestre do ano e Produto Interno Bruto encolhe 0,2%. Os custos subiram bastante, principalmente pela alta do dólar. Juízes criticam o presidente do Supremo, Dias Toffoli, por participar de pacto com governo e Congresso. Donald Trump agora quer taxar produtos mexicanos por causa da imigração ilegal. Temporada recorde de tornados nos Estados Unidos. Já são 500 em um mês. Futebol. Seleção brasileira treina para a Copa América sem Neymar, ainda com dores no joelho. E o Corinthians se classifica para as oitavas de final da Copa Sul-Americana com vitória na Venezuela. Olá, muito bom dia, Brasil. Bom dia a todos que estavam esperando o melhor dia da semana, a tão esperada sexta-feira. Hoje é dia 31 de maio, último dia do mês, hein? Sejam todos bem-vindos aqui ao SBT Notícias. Eu sou o Cássio Zeiman e te faço companhia a partir de agora. Bom, gente, eu começo falando sobre as manifestações em defesa da educação que aconteceram em 25 estados e também no Distrito Federal. Em 2 semanas, é a 2ª vez que estudantes protestam contra o bloqueio temporário anunciado pelo governo nas verbas destinadas às universidades e instituições federais de ensino. No Rio de Janeiro, o ato levou... Eles têm mais de 40 anos de idade, todos eles, com exceção do Bruno. E, inclusive, em 2004, eles já foram presos numa empreitada em que foram apreendidos 9 fuzis, 2 granadas e diversas armas de fogo, o que mostra o tipo de bandido que nós estamos lidando. Cerca de 100 pessoas que aguardavam em uma fila de emprego foram surpreendidas por um assalto a um motorista na zona norte do Rio de Janeiro. Na tentativa de fugir do local, algumas delas acabaram pisoteadas. Um carro é roubado por criminosos armados. Centenas de pessoas que tinham dormido em uma fila de emprego se assustam e saem correndo. Este homem que estava na fila viu o assalto e gritou para que todos corressem. Gente, corre, corre que tá assaltando ali. Nisso eu botei meu celular dentro das calças. Quando o assalto aconteceu, a escola de samba que receberia os pré-candidatos para a seleção de emprego ainda estava fechada em função do horário. Aí, as pessoas apavoradas correram então para um hospital que fica logo aqui ao lado e funciona 24 horas para buscar abrigo. Esta mulher viu quando um criminoso armado chegou a correr em direção à fila. Ela conta os momentos de desespero. Eu vi só o carro preto, o rapaz apontando para o pessoal da fila que estava lá atrás, que eu estava aqui na frente. E eu saí correndo aqui na clínica e entrei aqui na clínica. Apesar do susto, ninguém na fila de emprego foi assaltado. O caso foi no bairro Engenho de Dentro, onde a comunidade católica Gerando Vidas faz a ponte entre as empresas e quem está em busca de trabalho. O homem que alertou sobre o assalto tem 2 filhos e está com a esposa doente. Desempregado há 2 anos, ele comenta sobre a violência, onde todos estão expostos. Sai de casa de madrugada, 3 horas da manhã. E é difícil, a gente não pode sair com o celular direitinho, com o relógio. Não pode, é difícil, tá difícil. No Distrito Federal, a polícia prendeu um homem que mantinha familiares idosos em condições precárias. Entre as vítimas está a mãe dele, de 87 anos.
O homem de 63 anos foi preso em flagrante. Ele é suspeito de abandonar e maltratar 13 idosos. Eles eram mantidos em condições subhumanas em um lugar pequeno, quente e sujo. Segundo os policiais, não tomavam banho há muitos dias e faziam as necessidades fisiológicas em baldes. Também faltavam medicamentos adequados para eles. Além da própria mãe, que sofre de Alzheimer, as outras duas vítimas são o irmão dele, de 62 anos, que tem esquizofrenia e elefantíase, e a cuidadora da família, de 77 anos, que tem deficiência mental e auditiva. Eles viviam em um quarto nos fundos de um lote onde o homem mora, neste condomínio que fica no Jardim Botânico. A polícia ficou sabendo das condições precárias por meio de um relatório de atendimento do SAMU, mas alguns vizinhos já haviam denunciado a situação ao Ministério Público. A vizinhança ajudava, era quem alimentava esses idosos, quem de uma certa forma oferecia assistência ali para eles. Na época dessa denúncia, disse que o irmão, esse que tem esquizofrenia, era obeso. E ontem, quando a equipe encontrou, está numa situação bem magro. E a gente acredita que até por falta de comida, por inanição. Na casa onde o filho mora, no mesmo lote, a realidade é outra. É uma casa grande, confortável, com quartos e camas espaçosas e alguns alimentos tipo suplementos e algumas frutas, mas em nada assim que é compatível para a alimentação dos idosos. Então o que se percebeu é que ele se preocupava apenas com ele, com o tipo de alimentação com a qual ele se alimentava. Dentro da casa principal foram encontrados recibos de compras de televisões novas que ainda estavam nas caixas, cabos eletrônicos e o recibo de pagamento de uma academia no total de R$ 1.600. Segundo as investigações, esse valor foi pago com o cartão do irmão dele, que recebe um benefício social. Bom, gente, nós ficamos por aqui, mas o SBT Notícias volta amanhã. Fique agora com o Primeiro Impacto. Bom dia e uma ótima sexta-feira para você. Aproveitem o fim de. Tchau.